num dos maiores jornais do Brasil, quiçá da América Latina, talvez do mundo. Sabe usar o quiçá? A palavra quiçá é utilizada em duas situações. Ou com o sentido de talvez, porventura, ou no sentido de possivelmente. Então, num dos maiores jornais brasileiros, possivelmente um dos maiores jornais da América Latina, talvez um dos maiores do mundo, então possivelmente, quer dizer, já há uma certa quase garantia de que está entre os maiores da América Latina. E o talvez já é uma dúvida um pouco maior. Quiçá pode ser usado nessas duas acepções. Então, nesse jornal estava lá estampada esta frase esses dias. A aposentadoria de servidor sai mais rápido que a do INSS. Consegue identificar a inadequação gramatical? Olha lá, olha direitinho lá. Aposentadoria de servidor sai mais rápido que a do INSS. Bom, com a experiência que eu tenho, de mais de 35 anos de sala de aula e alguns anos agora apenas na internet, tenho certeza de que alguns falaram assim, alguns pensaram assim, falta o do antes do que. Deveria ser aposentadoria de servidor sai mais rápido do que a do INSS. E eu lhe digo, não. Quando houver comparação, como é o que está acontecendo nesta frase, tanto se pode usar que quanto do que. É opcional o uso da preposição com o artigo antes do que. A aposentadoria de servidor sai mais rápido que a do INSS ou a aposentadoria de servidor sai mais rápido do que a do INSS. Tanto faz. Então, não é erro. Outra possibilidade, certamente alguns dirão, professor, está errado dizer aposentadoria sai mais rápido, porque tem de ser ela sai mais rápida, ela é mais rápida. Também não. Não é a aposentadoria que é mais rápida, ela sai mais rápido. A palavra rápido, que originalmente é um adjetivo, nesta frase não modifica o substantivo. A aposentadoria não é rápida. Ela modifica o verbo. É a maneira como a aposentadoria sai. É a maneira como a aposentadoria é liberada. Portanto, funciona como um advérbio. É um adjetivo que se transformou em advérbio. Isso é muito comum nos concursos, é muito comum nos vestibulares. Aliás, uma propaganda bastante conhecida no Brasil há muitos anos, a tal da cerveja que desce redondo. Isso já foi questão de concurso, já foi questão de vestibular, já vi isso comentado em jornais, em revistas. Muitas pessoas com a dúvida, professor, a cerveja é redonda. Não, lógico que não, a cerveja não é redonda, um líquido não tem forma. É a maneira como ela desce, metaforicamente, evidentemente. Então, a cerveja desce de que modo? Redondamente. Ela desce redondo. A aposentadoria sai de que modo? Rapidamente. Mais rapidamente do que a outra. Rápido, então, é um adjetivo que se transformou em advérbio. Quando isso acontecer, a palavra fica invariável. Por exemplo, suponhamos que em uma sala de aula duas meninas estejam conversando e o professor diz assim, meninas, falem mais baixas. Não, falem mais baixo, porque não são as meninas baixas, e sim a maneira como elas devem falar. É o mesmo raciocínio aqui. Quando se usar um adjetivo, então, indicando o modo como alguma coisa acontece, esse adjetivo fica na forma masculina singular. A aposentadoria sai mais rápido. Então, não é a utilização do do, não é a falta do do, não é o rápido que está errado. Muito bem. E aí, já conseguiu? Conseguiu descobrir qual é o problema que aqui está? Então, eu lhe digo, há dois problemas aqui. Primeiro problema, muito comum em jornais, eles querem
uma frase curta para caber naquele espaço e a pessoa ler rapidissimamente, ou a pessoa ler rapidamente, ou a pessoa ler rápido, e conseguir captar toda a mensagem. Então não pode ser uma frase muito longa. Eles começam eliminando artigo. Aposentadoria é um substantivo feminino, portanto, tem de ser determinado pelo artigo a. A aposentadoria de servidor sai mais rápido que ou do que a do INSS. Então esse é o primeiro problema. Falta o artigo diante do substantivo aposentadoria. E o segundo problema é um pouco mais aprofundado aqui para vestibulando já calejado, para concurseiro daquele, sabe? Aquele que está lá já uns 2, 3 anos estudando, não é? Já conhece um pouco da gramática. Ou você também, estudioso, mas não concurseiro, você interessado, mas não concurseiro, que já estudou, já ouviu falar em paralelismo. Paralelismo, o próprio nome já diz, paralelo. O que são linhas paralelas? São duas linhas iguais, uma do lado da outra. O paralelismo gramatical, nesse caso, é um paralelismo sintático. Vou explicar o que é que acontece. Bom, para entrar nessa história do paralelismo, temos de analisar um pouquinho este A. Perdão. Que é este A? Não é artigo, estudante. Artigo não é palavra tônica. Palavra tônica é aquela que pode ser usada sozinha, como acontece com o substantivo, como acontece com o pronome. Você não usa um artigo sozinho. Você não usa uma preposição sozinha. As palavras que não podem ser usadas sozinhas são chamadas de palavras átonas. A artigo é palavra átona, não pode ser usada sozinha. Este a é um pronome demonstrativo. É um pronome que substitui aposentadoria. Observe que se eu não me interessasse pela gramática tradicional, se eu dissesse com uma linguagem cotidiana, eu poderia dizer a aposentadoria de servidor sai mais rápido que a aposentadoria do INSS. Para evitar a repetição do substantivo aposentadoria, utilizamos um pronome demonstrativo. Os pronomes demonstrativos, o, a, os, as, substituem os outros pronomes demonstrativos que são este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Coloquei um exemplo de cada masculino e feminino e o aquilo que não é nem masculino nem feminino. Então, este a é um pronome demonstrativo que substitui o substantivo aposentadoria. Aposentadoria é um substantivo abstrato. O que significa isso? Substantivo abstrato, olha, cuidado, tá? Não pensa naquela história lá da quinta série, não, aquilo que você não pode ver nem pegar, tá? Você não pode ver nem pegar? Eu me lembro de que uma professora, certa feita, há muitos anos, contou na sala dos professores que um aluninho da quinta série ou sexta série, não me lembro agora em que idade se estuda isso lá, uns 10, 11, 12 anos, a professora falou, é aquilo que você não consegue pegar. Então ele falou, professor, então o avião é abstrato? Eu não consigo pegar o avião. O avião passa por cima da cidade, eu não consigo pegar. Ele é abstrato, então? Não. Então cuidado com essa história de que abstrato é aquilo que não se pode pegar, aquilo que não se pode ver, aquilo... Não. Substantivo abstrato simplesmente é aquilo que indica prática de ação verbal, aquilo que indica qualidade ou aquilo que indica sentimentos, sensações. Portanto, um substantivo abstrato é um elemento, é um termo determinado por um artigo que indica uma ação. Então ele provém de verbo. Por exemplo, comprar é verbo, a compra da roupa, compra é substantivo abstrato.
Sentir é verbo, sentimento é abstrato. Aposentar-se é verbo, aposentadoria é abstrato. Qualidade, então o substantivo abstrato provém também de adjetivo. Por exemplo, ela é linda, a lindeza dela, lindeza é abstrato. Ele é magro, a magreza dela, magreza é abstrato. E aí uma regra de ortografia, todo substantivo abstrato terminado em es e em esa escreve-se com z. E sentimento, amor, amizade, saudade, compaixão, seja lá qual for o sentimento, substantivo abstrato. Portanto, aposentadoria é um substantivo abstrato. Apagando aqui para explicar o que acontece agora na frase, na falta de paralelismo. Então, aposentadoria, substantivo abstrato então. E é exatamente o que nos interessa nessa frase. Alguma coisa sai mais rápido do que outra. A aposentadoria de um lugar sai mais rápida que a aposentadoria de outro lugar. A aposentadoria é o mesmo elemento. Quando houver um substantivo abstrato referente a verbo, pode haver duas situações. Pode haver a situação de um elemento agente ou a situação de um elemento paciente. Por exemplo, já foi muito cobrado isso no vestibular. Me lembro de uma frase cobrada em um vestibular há uns 30 anos. É velho, né? Velho lembra de coisa antiga, né? Que perguntava qual era a função sintática. A matança dos animais revoltou a cidade. A matança dos animais, matança é indicação. O verbo matar, alguém matou. A matança dos animais. Os animais mataram ou os animais foram mortos? Não há como saber, depende do contexto. O aluno deveria ler, então, todo o texto para saber qual era o contexto. Se os animais mataram, a matança dos animais revoltou a cidade, animais, elemento agente, e aí adjunto adnominal em se tratando de análise sintática. É apenas um elemento que fica junto do núcleo, junto do nome. E a matança dos animais revoltou a cidade. Os homens mataram os animais foram mortos, então, em se tratando de análise sintática, seria complemento nominal. Antes de que me esqueça, isso vai acontecer quando houver a preposição de, exatamente como ocorre lá em cima. Se houver a preposição a, fatalmente será complemento nominal. Não entraremos nesse detalhe agora, evidentemente, senão ficaremos aqui até amanhã de manhã. Então, a aposentadoria de servidor, a aposentadoria é um elemento abstrato porque indica ação, aposentar-se. O servidor se aposenta ou o servidor é aposentado? A aposentadoria de servidor, o servidor se aposenta. Se você criasse uma frase com o verbo aposentar-se, você diria assim: o servidor se aposenta mais rapidamente do que... Sentiu? O servidor se aposenta mais rapidamente. Perfeito? Perfeito. Certo? O servidor se aposenta? Ou o servidor é aposentado? O servidor é aposentado e não o servidor se aposenta. Ele tem de se aposentar. Portanto, o que ocorre aqui não é o elemento agente. O que ocorre aqui é o elemento paciente. É um complemento nominal. O servidor é aposentado pelo núcleo, pela empresa, seja lá o que for. E o que acontece na aposentadoria do INSS é que é exatamente o contrário. O INSS não é aposentado. O INSS é que aposenta o seu segurado. Então ocorre aqui falta de paralelismo sintático. A aposentadoria de servidor sai mais rápido que a do INSS, mas desde quando que o INSS é aposentado? O INSS não é aposentado.
O INSS é que aposenta o seu segurado por meio da lei. Então, o problema que há nesta frase é de paralelismo sintático. O que deveríamos colocar aqui para corrigir a frase é no lugar de do INSS, ou até poderíamos deixar o do INSS aqui, mas colocar o elemento que é aposentado. Então, a aposentadoria de servidor sai mais rápido que a de segurado do INSS. Agora a frase está certa. Suponhamos que quisesse mexer aqui em cima. O que eu faria? A aposentadoria do governo sai mais rápido que a do INSS. Eu não sei se esse do governo seria o certo, mas só para você entender. Certo? Suponhamos que exista uma agência seguradora para os funcionários públicos e o INSS para a população em geral. Para corrigir, então, nós poderíamos colocar a aposentadoria da agência seguradora federal sai mais rápido que a do INSS, seria outra maneira de corrigir. Perfeito? Então, o que ocorre? Qual é a falta de paralelismo sintático que ocorre aqui? Na primeira palavra, aposentadoria, o servidor sofre ação. O servidor é aposentado. Na segunda, o INSS aposenta alguém e não é aposentado. Falta de paralelismo sintático, corrigindo então, deixando a frase perfeita. A aposentadoria de servidor sai mais rápido que ou do que a de segurado do INSS. Ah, faltou uma coisa. Sai. Sai para onde? Como sai? Esse verbo sair também está um tanto quanto popular, podemos dizer assim. O melhor é usar um verbo mais profissional, entre aspas. Por exemplo, a aposentadoria de servidor é liberada mais rapidamente que a de segurado do INSS. Em vez de usar o verbo sair, que é um verbo mais popular, usar o verbo liberar-se, porém com o auxílio do verbo ser. Perfeito? Dá uma olhadinha como é que ficou aqui então. Ó. Veja lá. Então, faltou o artigo em a aposentadoria. Em vez de usar o verbo sair, usar é liberada. O rápido é um advérbio, por isso está certo, invariável. Do que ou que, tanto faz. O a é pronome demonstrativo e não artigo. Faltou o paralelismo sintático. Aqui há o elemento que recebe a aposentadoria. Então, aqui também deve haver o elemento que recebe a aposentadoria junto. E aí, tanto faz, pode haver do INSS ou não. Observe, concurseiro, observe, vestibulando, quantas questões poderiam ser criadas dentro de uma frase só. Uma frase que saiu, que foi registrada num dos maiores jornais do Brasil, quiçá da América Latina. Você sabe, aqui é gramática da língua portuguesa. Pode confiar.